Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós veremos algumas tensões xenofóbicas eh, geradas no continente europeu. Eh, Na Europa Ocidental, constituída como um verdadeiro Eldorado para afro-asiáticos e também pessoas oriundas da periferia europeia. Eu posso falar também de latino-americanos, em uma menor escala, mas eles também se constituem uma demanda de imigrante. Então, assim, pessoal, em uma comunicação anterior, nós vimos que a partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou a ser um centro bastante polarizador de imigrantes. Então, os próprios europeus possibilitaram a ida de imigrantes para lá para poder reconstruir os países. Não sei se vocês lembram disso, tá? Que foram os países abalados pela Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, a imigração, pelo menos essa vontade das pessoas migrarem para a Europa, essa vontade só aumentou, principalmente diante da consistência que a União Europeia como bloco, né, o bloco mais importante do mundo, vamos dizer assim, ele se consolidou, tá? E também a partir da zona do euro. Então isso fez com que pessoas de vários lugares da África, da Ásia e também do leste europeu quisessem migrar para lá. E por mais que os europeus freassem essa vontade de receber imigrantes, esses imigrantes continuaram indo para a Europa e hoje a Europa é um centro de xenofobia bastante elevado. Então a Europa Ocidental se constitui um local de xenofobia bastante intensa e sólida. Só que tem um fato importante. Diversos países europeus eles já enfrentam um sério problema demográfico, um baixo crescimento vegetativo, e hoje a Europa já conta com grande parte dos países europeus já conta com uma taxa de crescimento vegetativo muito baixa. Se você não lembra o que é a taxa de crescimento vegetativo, é a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. E lá na página 42 tem dois gráficos que mostram uma forte tendência europeia futura para ter uma escassez de mão de obra. Então essa população aí, essa baixa taxa de natalidade vai gerar futuramente uma baixa taxa de pessoas que estarão propícias para a constituição da mão de obra dos países. Além disso, é importante frisar também que outro problema está relacionado com o sistema da Previdência Social, levando em conta que a Europa é um continente onde a população é altamente envelhecida, então isso vai constituir uma grande quantidade de idosos para poder pressionar o sistema previdenciário e eles não terão vamos dizer assim, uma reposição da mão de obra para poder conseguir sustentar essa população. Para tentar superar esse impasse, vários países europeus vêm incentivando e adotando políticas de incentivo à natalidade para poder futuramente eles terem um grande contingente de mão de obra. Por outro lado, isso vai resolver somente a longo prazo, mas e a solução mais viável a curto prazo seria uma importação de mão de obra. E aí que entra um fato importante. Vale a pena frisar que a Europa, assim como sendo um centro de atração de imigrantes, ela não atrai somente imigrantes legais com a mão de obra qualificada.
Ela também, a maior parte dos imigrantes que entram na Europa é uma mão de obra, constitui-se uma mão de obra desqualificada e grande parte dos imigrantes também são ilegais. Agora a gente vai ver alguns espaços de tensão xenofóbica em alguns países da Europa Ocidental. Então, começando com a Alemanha, que juntamente com a França, os dois países detêm o ranking dos países que mais possuem imigrantes de todo o continente europeu. E a Alemanha, se a gente olhar para trás, existia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era a parte da Alemanha pobre e a Alemanha Ocidental era a parte da Alemanha mais industrializada, mais elitizada. A partir do momento que houve a queda do Muro de Berlim e a Alemanha se reunificou, então o que acontece? A Alemanha Oriental ela passou a ser alvo de xenofobia e de discriminação. Então, grande parte da Alemanha Ocidental passou a contar com uma mão de obra mais especializada, uma mão de obra mais cara, à medida que a Europa Oriental contava com a mão de obra mais precária e menos valorizada. E a maior quantidade de imigrantes existentes na Alemanha são de turcos. E esses grupos, essas pessoas, vêm sendo alvos de ataques de grupos neonazistas que praticam atos de xenofobia com esses imigrantes. E essas pessoas oriundas da Alemanha Oriental, elas passam a disputar junto com os turcos cargos de emprego de menor remuneração. Outro país é a França, que, como eu falei, junto com a Alemanha, detém a maior população de imigrantes. Então, diferente da Alemanha, a França ela vem adotando uma política xenofóbica muito mais intensa. Isso porque o governo apoia grupos que intoleram os imigrantes. E assim, a maior quantidade de pessoas, de imigrantes na França, ainda é formada por pessoas oriundas da África, do norte da África, também conhecida como Maghreb, que é a população muçulmana que habita aquela região do norte do continente africano, que fica ali na margem do mar Mediterrâneo. Então, assim, árabes e africanos são os alvos os povos que mais sofrem com a xenofobia na França. Então, pessoal, apesar de tudo isso, vale a pena destacar também que grandes cidades como Paris, por exemplo, há um cinturão de movimentos de bairros populares, inclusive com a existência de cortiços e favelas, estruturados tipicamente pela presença da cultura árabe na região. Então os árabes eles são um povo que sofre intensos ataques constantes lá na França. Agora falando do Reino Unido, a gente pode falar o quê? Que o Reino Unido é um local de multiculturalidades. Então o que acontece? Um local onde as pessoas manifestam as culturas de forma muito intensa. Então, assim, é muito constante a gente ver muçulmanos vestidos de burca, cobertos da cabeça até os pés. É muito comum também nós vermos indianos com aquelas roupas coloridas, com aquelas bijuterias, aqueles colares. Tá? Então, assim, é um local onde as pessoas praticam sua cultura de forma muito, muito aberta. Mas isso o que é que acontece? É uma falsa impressão. Por quê? Porque a intolerância tende a crescer à medida que a gente se aproxima da região central. Então a região ali, como as regiões industriais, como Manchester, por exemplo, né?
onde as taxas de desemprego são mais elevadas. Então, lá surgiram os skinheads, são grupos que intoleram e grupos que praticam atos de violência e racismo e preconceito contra esses povos latino-americanos, como a gente viu quando a gente falou sobre os Estados Unidos, a xenofobia nos Estados Unidos. E assim, no decorrer do século XX, né, início do século XX, por aí, então assim, o Reino Unido, eles receberam muitos fluxos migratórios das ex-colônias que eles tinham, da Indonésia, do Paquistão, da Índia. Então essas pessoas acabaram migrando para lá, inclusive após a Segunda Guerra Mundial, para construir uma mão de obra para poder sustentar e alavancar novamente o subcontinente. Agora, pessoal, vendo o caso lá da Itália, acompanhando comigo lá na página 45, é um fato interessante. Por quê? Porque a Itália é um dos mais afetados pelo crescimento vegetativo, tá certo? Então, assim, a população da Itália é altamente envelhecida. A gente viu isso agora nos jornais, onde a Itália sofreu bastante com esse problema do coronavírus. Morreu bastante gente pelo fato de ter uma população bastante idosa e a expectativa de vida bastante elevada. Então, assim, o país que mais precisa de imigrantes para não entrar em colapso é a Itália. Mas, assim, a Itália também constitui um dos países europeus onde a imigração ilegal ela corre de forma mais solta. Porque, se vocês observarem, então a Itália, ela é basicamente circundada por mar. Tá? A leste tem o mar Adriático, a oeste tem o mar Tirreno e ao sul tem aí o mar Jônico. Só não o norte da Itália que não possui mar, o restante é todo circundado por mar. Então isso acaba facilitando a entrada de imigrantes ilegais na península. Então assim, se a gente analisar lá no sul da Bota Itálica, no estreito de Otranto, que é a menor ligação da Itália com a Península Balcânica, a Itália separa lá da Albânia por apenas 72 quilômetros. Então, por aí a gente já tira a maior quantidade de imigrantes ilegais na Itália é justamente de albaneses. E indo lá para o sul, a parte mais ao sul da ponta da Bota Itálica, temos aí a ilha da Sicília, onde a entrada de imigrantes é oriunda principalmente da África. Então, assim, basicamente toda a parte da população africana que quer entrar na Europa, elas encontram a Itália como uma das portas de entrada, uma das principais portas de entrada. Então, assim, para poder não entrar em colapso, a Itália é um dos países que precisa de uma mão de obra urgente para poder construir uma mão de obra de qualidade, mas pelo fato desse país abrigar uma grande quantidade de imigrantes ilegais, então eles acabam praticando atos xenofóbicos, principalmente o norte. Para quem não conhece bem, então o norte da Itália é a parte rica da Itália, enquanto o sul é a parte mais pobre, a parte agrária. Então, assim, existe muito preconceito de nortistas contra sulistas. Inclusive, existem projetos onde os nortistas desejam fazer essa divisão, tá? E construir o norte da África como um país independente, separado do sul. Agora, no caso lá da Espanha, então, assim, a Espanha é um país que tem enfrentado cada vez mais o problema do aumento da xenofobia, devido à sua posição geográfica.
Por quê? Porque é a principal porta de entrada em solo europeu de imigrantes provenientes da África, pelo fato de existir o Estreito de Gibraltar. Então, assim, a menor ligação da África com a Europa é através do Estreito de Gibraltar, que separa aí, é separado os dois por apenas 14 quilômetros e meio, mais ou menos. Isso facilita a entrada de pessoas que passam do Marrocos e entram na Espanha. Alguns ficam na Espanha, outros procuram a Espanha como porta de entrada também, assim como acontece com a Itália. E a Espanha atualmente é o país europeu que mais recebe migrantes por ano. É interessante também a gente ressaltar que a Espanha também é historicamente um país marcado por tensões geradas a partir de reivindicações, movimentos separatistas, como é o caso aí do País Basco e também da Catalunha. Isso tem aumentado ainda mais as tensões xenofóbicas no país. Agora vamos ver outros países desenvolvidos fora da Europa, onde as tensões xenofóbicas ocorrem também de forma muito intensa, que é no caso do Japão. Então, assim como a Europa, o Japão formava um centro de repulsão de pessoas até a Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês não lembram, o Japão fez parte do grupo do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial e o grupo do Eixo perdeu a guerra, assim como o Japão, que foi vítima de dois ataques nucleares pelos Estados Unidos. Então, assim, isso fez com que o Japão perdesse muitas pessoas, inclusive muitos japoneses vieram para cá, para o Brasil, fugidos. A necessidade de reconstrução do país após a derrota na guerra e a rápida recuperação econômica do país fez com que os japoneses conseguissem atrair pessoas de volta, inclusive brasileiros que naquela época, na época da Segunda Guerra Mundial, haviam fugido para cá. Além disso, também teve o desenvolvimento tecnológico que fez com que, proveniente da terceira revolução industrial, que colocou o país no centro de atração novamente. O Japão atualmente é palco de migração, de busca, né, de pessoas oriundas das Filipinas, da Tailândia e também do Brasil, que lá no Japão eles são chamados de Dekassegues. Esses Dekassegues são os filhos de japoneses, né, descendentes de japoneses, que fizeram o caminho inverso agora, tá? Que antes, durante a imigração brasileira, eles vieram para cá e agora estão fazendo esse caminho inverso. Então esses brasileiros, esses filipinos, tailandeses, eles acabam também se tornando centro de tensão xenofóbica. Mas assim, é interessante a gente frisar também que atualmente grande parte dos brasileiros estão retornando novamente ao Brasil, fazendo esse retorno ao Brasil. Por quê? Porque o Japão é um país onde ocorrem muitas catástrofes naturais, a exemplo como de tsunamis mesmo, e também pela motivação de que o Brasil ele vem se sustentando de forma muito autônoma, pelo fato de ter se tornado um país emergente. Então, pessoal, um fator que agrava ainda mais as tensões xenofóbicas no Japão é justamente a falta de espaço que eles possuem. Então, o Japão é basicamente constituído por 3 ilhas, tá certo? E que a maior parte do território é composto por montanhas, por vulcões. Então, eles sofrem de uma carência muito grande por espaços. Imagine vocês, um território que é basicamente o tamanho de um estado brasileiro. Abrigar 130 milhões, mais de 130 milhões de pessoas. Então, é muita pressão mesmo. A densidade demográfica no Japão é muito elevada. Por último, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre a Austrália. Então, assim, até pouco tempo, a Austrália
é um país que incentivava a migração. O desemprego foi um fator que fez mudar esse quadro. Então, assim, ao contrário do Japão, que é um país pequeno, com grande densidade demográfica, a Austrália é um país muito maior. Está entre o sexto e oitavo maior país em área territorial do mundo. Então, assim, abriga uma população um pouco maior do que a população que reside na região metropolitana de São Paulo. Então, a população de lá é um pouco maior, que é 23 milhões de habitantes, enquanto no Japão possui mais de 130 milhões de habitantes, só para vocês terem uma ideia da disparidade entre esses dois países. A Austrália, juntamente com a Nova Zelândia, são os únicos países desenvolvidos do hemisfério sul, e esse crescimento econômico acelerado fez atrair imigrantes provenientes de várias partes do mundo, inclusive do Brasil também. Mas a maior parte dos imigrantes ilegais que procuram a Austrália são os imigrantes ali da proximidade, do seu entorno, principalmente da Indonésia. Então, assim, já foram registrados episódios de violência xenofóbica, até mesmo contra brasileiros. Grande parte do território a gente sabe que é desértico, grande parte do território, e a Austrália é um país que possui litoral por todos os lados. Isso facilita um pouco a entrada ilegal de imigrantes no país. Então, assim, tailandeses, vietnamitas, filipinos também se destacam como grupos que procuram bastante a Austrália para poder se instalar. Então, por enquanto é só. A gente está finalizando aí um dos capítulos do módulo. E próxima aula falaremos sobre a população brasileira. Tá? Então, boa noite para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.